Seu relacionamento pode estar por um fio e você nem sabe disso. Eu vou contar agora por que ele pode estar por um fio no vídeo de hoje. Pois é, as pessoas realmente insistem na teoria de que o relacionamento acontece por causa do amor, por causa da paixão, por causa do sexo, por causa de 300 variáveis, vamos dizer assim. Mas tem uma coisa que o relacionamento, um tecido no qual o relacionamento se forma, que é um tecido do invisível, né, Boris? É um tecido invisível que a maior parte das pessoas ignora quando está num relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Qual a diferença de você estar sozinho, solteiro, solteira e estar num relacionamento em termos de vantagem pessoal? Os solteiros falam isso o tempo todo, que existe uma vantagem de você ter o tempo disponível para você, você escolhe com quem você quer fazer sexo, com a frequência que você quer fazer sexo, em tese, né? Guardar as devidas proporções. Você não tem que negociar a agenda, você não tem que visitar a família de outra pessoa, ou seja, você é dono do seu tempo, das suas escolhas, da sua narrativa. Só que quando você entra num relacionamento, estranhamente parece que você vai tricotando aquilo a 4 mãos, ou a 6 mãos, dependendo de quantas pessoas estão naquele relacionamento. Mas o ponto é, você está criando um tecido comum no qual acontece amor, acontece o relacionamento, acontece família, acontece bons momentos, passeios, viagens, enfim, coisas que acontecem num relacionamento. Mas isso tudo vai compondo uma jornada daquele casal. É como se você parasse de contar a sua história em primeira pessoa e você vai construindo o tecido daquele relacionamento com a personalidade daquela dupla e formando uma coisa única que não tem como mais ser comparada com nada com que você fez sozinho até então, que é o que você chama que é melhor com aquela pessoa, pior sem aquela pessoa. Ainda que sem aquela pessoa você viveria bem, seguiria bem, mas com ela parece ter um ingrediente muito mais sofisticado, mais profundo nesse sentido. Isso eu batizei de laço narrativo. Você vai criando um laço narrativo e é isso que você vai percebendo, por exemplo, em momentos muito sutis do seu cotidiano, do relacionamento, que algumas pessoas parecem ignorar. Sabe aquela hora que vocês se encontram e aí vocês têm aquela conversa efetiva? Não é aquela conversa que você tem sobre política, coisas da vida cotidiana, se você foi no cartório ou não, se você com quem você conversou do seu trabalho, se você está negociando um aumento de salário. Não são dessas coisas logísticas cotidianas, né? É aquela hora que você senta para poder falar de você, falar mais intimamente, né? E aí é nesse sentido que eu chamo de laço narrativo. Qual a diferença de você conversar com qualquer outra pessoa nesse mundo e você conversar com a pessoa com quem você está se relacionando? É esse laço narrativo. É aquela coisa que só vocês podem conversar um com o outro. É aquele momento que, em tese, você se sente a pessoa mais desnuda e vulnerável na vida, porque você confia naquela pessoa como se fosse a pessoa mais importante da sua vida.
É naquela hora que você desliga a luz e até antes do sexo, depois do sexo, ou até nem tendo sexo, vocês têm aquela conversa de luz apagada em que vocês ficam devaneando coisas a respeito da vida. É aquela hora em que vocês ficam conjecturando possibilidades, sonhos, frustrações, quase como se vocês estivessem desarmados daquele discurso vitorioso do nossa, como a gente é, nossa, incrível, aquela coisa vaidosa, e você entra num território mais sutil. Esse laço narrativo se forma nesses contextos. E por que que o seu relacionamento pode estar por um fio? Porque você pode nunca ter se dado conta de que é por conta desse laço narrativo que vocês estão juntos, porque se, em tese, é para casar, ou ter filhos, ou fazer sexo, tecnicamente você poderia fazer isso com qualquer outra pessoa, porque que aquela pessoa e não outra. E por que daquele jeito? Porque existe um laço narrativo. Então seu relacionamento pode estar por um fio, primeiro, porque você nem sabe que é por causa disso que vocês estão juntos, e segundo, porque vocês, por não saberem isso, podem não cultivar essa dimensão. Normalmente as pessoas não se dão conta. Tem uma frase que se diz que as pessoas não traem por causa de sexo, pensando em termos de traição. Elas traem pelo ouvido, né? Elas traem porque elas se sentem mais ouvidas, mais acolhidas, elas sentem um espaço onde elas podem se abrir com mais facilidade, onde elas podem revelar coisas para si mesmas na presença de outra pessoa que elas não fariam com mais ninguém. E na maior parte das vezes, quando não é aquele sexo que eu chamo de uma traição meio canalha, que a pessoa simplesmente transou, é aquela traição que acontece exatamente porque cria-se um laço narrativo paralelo, né? Porque às vezes aquele laço narrativo, eu não estou justificando isso, mas porque aquele laço narrativo do relacionamento do casal pode estar sendo costurado de uma maneira pobre. Em que sentido? Às vezes é um casal que só fica matando deveres, matando logística, matando gerenciamento do dia a dia, mas eles param de sonhar juntos, eles param de ser livres um ao lado do outro, juntos. Eles passam a ser figuras tão imperativas, cobradoras, julgadoras, ressentidas, que elas perdem aquele espaço de se criar um laço narrativo a partir de um ponto de possibilidades, de liberdade, de alegria. E aí você pode estar falando, Fred, mas isso é mais fácil acontecer no começo de um relacionamento. Mais ou menos, porque no começo do relacionamento o laço narrativo é frágil. É frágil porque você não tem bagagem, você não tem história para contar. Em tese, os 3 primeiros meses de um relacionamento, os 6 primeiros meses de um relacionamento, eles são quase genéricos em alguma medida, porque você vive aquele tipo de coisa, aquele tipo de frenesi que em tese você poderia estar vivendo com qualquer pessoa. Tá? Não se ofendam. Eu sei que tem coisas muito íntimas, profundas, que acontecem no relacionamento no começo, mas assim, em última instância, é uma coisa mais genérica. Depois de 1 ano, 2, 3 anos de relacionamento, aí você vai vendo que esse laço narrativo ele vai ficando mais profundo. E a maior parte dos casais para de cultivar essa dimensão narrativa que no fundo é o que conecta eles para uma vida inteira, que é o que na fantasia daquelas pessoas que têm do romantismo de envelhecer ao lado da outra, é o que eles vão ficar contando de si mesmos ao longo dos anos a vida inteira.
É o que vai fazer com que o casal se orgulhe de quem ele é. Vai ser aquela narrativa que o casal vai contar para si mesmo, inclusive a respeito dos defeitos que eles têm. É quando você passa a amar a pessoa, não apesar dos defeitos dela, mas até por conta dos defeitos dela, porque é aquilo que ela é. Tá tudo no mesmo pacote. Tá tudo na mesma história que você viveu. O bom humor que ela tem é aquele mesmo bom humor irritante que você não gosta na hora inconveniente, né? Aquela mesma dureza que a pessoa tem é aquela dureza que você também confia, porque você sabe que aquela pessoa é muito honrada, vamos colocar assim. E isso vai ao infinito das características que você ama e odeia ao mesmo tempo na pessoa. Então seu relacionamento pode estar por um fio simplesmente porque você não está tecendo esses fios a quatro mãos com qualidade. Você, como eu disse, pode estar simplesmente matando tarefas, simplesmente tomando decisões banais da vida cotidiana, que se você tivesse muito dinheiro para pagar alguém que te secretariasse, essa pessoa também faria isso. Porque se você quer um parceiro para cozinhar, você pode ter um aplicativo. Um parceiro para te levar para lá e para cá, você tem um aplicativo que vai fazer isso. Se você quiser um parceiro para te comprar coisas, você tem um aplicativo para fazer isso. Ou seja, se tudo que você acha que faz sentido conversar com a pessoa com que você ama pode ser substituído por um aplicativo, é porque esse laço narrativo está muito frágil. Esse laço narrativo está meio empobrecido. Então, se você quer resgatar o seu relacionamento, antes de colocar os pingos nos is, antes de você querer resolver todas as mágoas do mundo, você vai precisar entender qual é o sentido único de estar naquela relação e não em mais nenhuma outra, não excluindo as coisas ruins, mas também contemplando o que é ruim e o que é possível nessa vida de casal. Eu não estou dizendo que você precisa engolir um relacionamento tóxico, uma pessoa abusiva, uma coisa problemática. O que eu estou dizendo é que se você não fortalecer os laços narrativos, se você perdeu a capacidade ou se o relacionamento nunca teve espaço para vocês conversarem no escuro, da luz apagada, deitadinhos sobre a vida ou sob a luz do luar, talvez o seu relacionamento seja só um relacionamento burocrático, com zero laço narrativo e que no final das contas você não tenha nada de fato para trocar, que seja só seu com aquela pessoa e que seja só dela com você. Espero que você fortaleça o seu laço narrativo. Se você gostou dessa reflexão, curta, compartilhe, assine esse canal para mais conteúdos, para receber mais conteúdos desse tipo. Se quiser me seguir nas redes sociais, é Fred Matos, no Instagram com 2 T's. Se você quiser saber mais de cursos online, você pode encontrar tudo isso no fredflix.com.br. É um espaço muito legal, um streaming sobre conteúdos de psicologia, comportamento que vai fazer muito sentido para você. Se você quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.